Nesta sessão de tribunal, acompanhamos o interrogatório de Ismael Lopes da Cruz, acusado de posse de entorpecentes. O caso ganha contornos surpreendentes quando Ismael alega ser analfabeto, levantando dúvidas sobre sua capacidade de fornecer informações básicas. As autoridades o acusam de envolvimento com drogas, com base em evidências e depoimentos. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal e, na sequência, eu faço os esclarecimentos de praxe, tá bom? Sim. O nome completo do senhor? Ismael Lopes da Cruz. Data de nascimento? Eu sou meio analfabeto, fica ruim de eu falar. Eu sou analfabeto. O senhor não sabe o dia que o senhor nasceu? Eu não sei ler, excelência. O senhor nunca... Eu disse que não sabe ler. O senhor sabe dizer quem foi que assinou a sua carteira de identidade? Foi eu mesmo. Se o senhor não sabe ler, como é que o senhor assinou sua carteira de identidade? Porque normalmente, quando a pessoa ela é analfabeta, ela é identificada como analfabeto, ou então ela vem e é feito lá a identificação só com o polegar. O senhor pode me explicar isso? Eu sei fazer só meu nome. Uhum. O senhor não sabe o seu aniversário, o senhor não sabe... Não, só quando a minha mulher me diz, como tipo o senhor. E antes do senhor casar com sua mulher, como é que o senhor sabia do dia do seu aniversário, dessas datas, dessas coisas todas? Ela que me fala quando chega o dia. Não, estou dizendo antes dela existir na vida do senhor. É porque assim, a minha mulher é mais ou menos desse jeito, ela tem que sair me puxando pela mão, mas eu estou perguntando para o senhor, antes de o senhor viver com a sua esposa, como é que era? Eu pedia para minhas irmãs me dizer, quando era o dia ela me falava, senão eu pedia informações e me falava. Uhum. E o senhor nasceu aonde? O senhor sabe o nome do seu pai, o nome da sua mãe? Não, eu sou só registrado por a minha mãe. Meu pai... O nome dela? Marlene Lopes da Cruz. E o senhor nasceu aonde? Maranhão. Aí o senhor não sabe quando foi que o senhor nasceu? Não. O senhor sabe quantos anos o senhor tem? Eu tenho 28. O senhor trabalha de quê? Eu estava trabalhando como montador, agora eu estou mexendo com obra. Montador de quê? De montador de forma de prédio. E o endereço do senhor, o senhor sabe? Não, só se eu me pedir informação aqui pro meu menino. Então me explicar aí o seu... Tudo bem. O senhor não sabe seu endereço. Como é que o senhor chega em casa? Como é que o senhor chega em casa? Como é que o senhor chega no trabalho? Não, eu sei chegar até em casa, só tipo assim, eu não sei chegar e dizer... Não, estou dizendo que quando o senhor disse que trabalha como montador. Quando o senhor precisa trabalhar em algum lugar, porque, assim, todo respeito, o que está me parecendo bem estranho é o fato da sua identidade estar ali assinada e não é uma assinatura típica de que eu só queria advertir o senhor de uma coisa. A gente aqui não está tratando sobre os fatos. A gente está aqui tratando sobre a sua qualificação pessoal. Em relação a esses fatos, o senhor não pode mentir. Não. Aí, o que me causa estranheza é que quando você olha a sua identidade, a sua letra é uma letra legível. A sua letra não é uma letra extremamente comprometida, como usualmente se verifica em pessoas que não têm um estudo muito aprofundado. Para não chamar de analfabeto, porque é uma expressão inadequada. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor não sabe o dia do seu aniversário? Não. O senhor não sabe nada da sua vida, tudo é a sua mulher que tem que explicar para o senhor. Aí eu lhe pergunto, como é que o senhor trabalha? Como é que o senhor chega no seu trabalho? Porque o senhor está demonstrando aqui, querendo demonstrar, assim, com todo respeito, que é uma pessoa extremamente incapacitada. Porque o senhor não sabe o dia do seu aniversário, não sabe onde nasceu, não sabe de nada. Mas como eu lhe falei, sou analfabeto. Eu não sei ler. E o senhor trabalha como? Como é que o senhor... Pelo que o senhor está me dizendo, o senhor não sabe ler nenhuma placa. Que todo mundo da sua família tem que fazer tudo pelo senhor. Quando o senhor vai para o trabalho, o senhor disse que trabalha como montador de forma. Como é que o senhor chega no trabalho? Como é que o senhor volta? Como é que o senhor vive? Não, O senhor tem telefone celular? Tenho. E como é que o senhor liga no telefone celular? Eu uso mais no Zap mesmo, áudio. Uso mais áudio. Não, como é que o senhor
Porque pelo que o senhor está me falando, o senhor não tem capacidade, segundo o senhor, de reconhecer nem os números, porque o senhor não sabe dizer o dia que o senhor nasceu. Se a pessoa der um número para o senhor, como é que o senhor faz para ligar para essa pessoa? Sim, eu vou lá no ligação normal, eu ligo, normal. Como? Eu não estou entendendo, é como o senhor liga, porque eu perguntei, quando é o seu aniversário? Não sei, eu sou analfabeto. Sim. Só que quando se pega uma pessoa que não sabe discorrer sobre a data do aniversário dela, ela tem uma letra que é bem legível. Aí é uma situação bem esquisita, porque esse trabalho da letra cuneiforme, ela vai se aprimorando à medida que a gente vai aprendendo a ler e escrever. E assim, com todo respeito, não quero ser desrespeitoso com o senhor, mas não me parece que o senhor está agindo com a verdade que se espera. Porque o senhor é uma pessoa que não sabe dizer a data do seu aniversário, mas o senhor tem condição de ligar para alguém. E para isso você precisa conhecer os números. E você dizer que não sabe dizer a data do seu aniversário, isso quer dizer que o senhor não conhece os números. O senhor tem CPF? Sim. Como é que o senhor tirou esse CPF? Ué, fui tiro o documento, eu fui lá e tirei. Eu fui lá. É porque o senhor lá quando o senhor foi ouvido na delegacia, isso não estou entrando nos fatos, mas é uma situação aqui, que o senhor disse que tinha ido para Colatina, né? Eu não tinha ido para Colatina, é Colatina o nome da cidade lá? Não, não, eu tinha ido. Como assim você está falando? Não entendi. Eu não estava vindo de Colatina. É Colatina? É Colatina, doutor André? A cidade? Nova Colina, não é? Nova Colina, desculpa. Quer dizer, eu fui para lá atrás de uma casa, entendeu? Fui atrás de uma casa. Eu queria entender do senhor o seguinte, como é que o senhor aluga uma casa, se o senhor foi lá, o senhor não sabe ler, escrever, não conhece número, não sabe nada, como é que o senhor faz isso? Não, mas eu fui mais o meu menino para ele tá mais eu resolvendo. Ele tava mais eu nessa hora para resolver. Aí quando eu desci da rodoviária, ele ficou na rodoviária e eu saí. O senhor não sabe o seu endereço, como é que o senhor mexe com dinheiro? Como é que o senhor paga as coisas? Uai, eu dou para minha mulher tudo separar. Ela que paga as contas. Eu pego o dinheiro, ela que paga as contas de casa, aluguel. Sinceramente, eu não sei nem o que fazer mais. Sabe, diante dessa situação aqui, eu não quero transpor uma linha da falta de educação, do desrespeito, mas a situação aqui, assim, com todo respeito, assim, ao que me parece, eu não posso fazer uma afirmação categórica, essa história do analfabetismo dele aí suplantou o total do razoável, porque a pessoa não saber dizer o dia do aniversário, mas a pessoa sabe mexer com dinheiro, a pessoa sabe... Assim, eu já contratei pessoas para fazer serviço que realmente as pessoas têm uma grande dificuldade de escrever. Então, normalmente no WhatsApp, elas usam mensagem para lá, mensagem para cá. Isso a gente precisa respeitar, isso tudo, mas diante do que o seu Ismael está falando aqui, ele não sabe nem os números. Assim, a pessoa não saber nem a data do aniversário, não saber, assim... Então, eu acho que fica até comprometida a realização do interrogatório dele aqui. Aí eu não sei qual vai ser a postura do Ministério Público diante de uma situação dessa, porque, assim, não me cabe, assim, em relação à qualificação do réu, isso é muito claro, que ele deve, inclusive, o STJ e o Supremo já suplantaram essa questão de falsa identidade, que não é o caso. Mas você vê nitidamente aqui que ele não quer fornecer o dado. Não sei disso, não sei daquilo. E é até complicado. A pessoa não... O CPF... Então, acho que ele não sabe dizer o CPF, ele não sabe dizer o RG. E, assim, chega a ser um pouco jocoso essa afirmação dele que a mulher tem que dar o dinheiro trocado para ele. Excelência, eu acho que, assim... pelo que eu pude conversar com o réu, né, nessa situação das anteriores, é uma pessoa realmente, assim, bastante humilde. Eu até acho que ele seja realmente, eu não estou querendo que ele seja nem uma pessoa letrada, isso assim. Sim. Mas dentro da humildade existe um piso, assim, que a pessoa tem condição mínima de ser funcional. Entendi. E pelo que ele está mostrando aqui, ele, segundo ele, não eu, ele não tem funcionalidade alguma, porque...
ele não sabe ler os números, assim. Existem pessoas que realmente são analfabetas. Tem um pai de um amigo meu de infância que ele realmente escreve muito pouco, mas o homem trabalhava com cálculo lá e era um dos caras mais ricos da cidade. Uhum. E essa situação, assim, eu não sei nem como proceder mais, porque aí eu vou passar a ser mais educado ou grosseiro em relação a ele, da questão da qualificação, porque como eu apresentei aqui, a identidade dele, inclusive essa identidade, como ela já é aquela identidade digital, você precisa escrever numa tela em que a letra não sai como ela normalmente é. E a letra dele é legível. E a gente vê que é muito comum as pessoas que têm grande dificuldade de ler e escrever, que as letras, elas não têm esse caráter cuneiforme. Eles têm um caráter bem linear. Entendi. Excelência, o senhor me permite conversar com ele rapidamente? Permito. Obrigada. Ismael, coloca o seu microfone no mudo que eu vou ligar para você agora, tá bom? Seu Ismael. Sim. Tem aqui a cópia da sua identidade? Sim. O senhor veio com a sua esposa há quanto tempo? Quase 5 anos. O nome da sua mãe é Marlene Lopes da Cruz? Sim. O senhor nasceu em qual cidade lá do Maranhão? Água Doce do Maranhão. Consta aqui que o senhor nasceu no dia 8 de janeiro de 1996. Sim. O senhor sabe o número do seu CPF? Sim. Qual é? Posso falar? Pode. 07 Sim. 53 42 65 36 363, né? 3. O senhor tem título de eleitor? Sim. O senhor trabalha onde? Eu estava trabalhando na Samambaia. Aí me tiraram, agora eu estou trabalhando lá no Canis, depois do Prano. Trabalha onde? No Canis, depois do Prano. Em relação, o senhor já foi preso ou processado antes desses fatos? Não, tinha ido só lá no Maranhão. O que foi que aconteceu lá no Maranhão? Foi também negócio de droga também. Em relação a esses fatos aqui que estão sendo apurados, queria esclarecer que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio. Quer dizer o quê? Que o senhor não é obrigado a falar, porque o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. O senhor compreendeu o que eu falei? Entendi, sim. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Falar a verdade, né? Não adianta mentir, tem que falar a verdade. O que aconteceu, o que não aconteceu. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros? De que aquela droga que foi apreendida seria do senhor? Não, aquela droga não era minha. Aquela droga era do Luciano. O senhor viu aqui o Felipe, que o Felipe é seu enteado, né? Sim. Quando o Felipe foi ouvido, ele falou que o senhor trazia juntamente com o corpo do senhor, uma bolsa, e ele ainda fez assim na bolsa, que seria uma bolsa que levaria a tiracolo. E segundo consta aqui das informações prestadas pelos policiais, a droga foi encontrada dentro de uma bolsa preta que era usada a tiracolo, que era a mesma bolsa que o Felipe disse que o senhor trazia. Inclusive, eu não sei se foi a defensora ou foi a promotora que fez uma pergunta no sentido, acho que foi a doutora André, perguntando se as duas bolsas eram semelhantes, e o Felipe disse não, eram diferentes. Aí, eu vou ler aqui para o senhor o que o policial disse. Eu vou até ler o que ele disse lá na delegacia, porque fica até mais fácil do senhor poder compreender. Sim. O policial Bruno, aquele primeiro, ele disse o seguinte: informa que é policial militar, comandante da guarnição prefixo 3751, composta ainda pelo cabo Gonçalo, que hoje estava em patrulhamento na região da rodoviária de Sobradinho, quando foram informados por um funcionário de uma empresa de ônibus que não desejou ser identificado,
o qual diz que viu um rapaz de calça caramelo e uma garrafinha rosa em mãos, repassando droga para outro indivíduo. O informante chegou a gravar a dinâmica dos fatos, repassando para os militares imagens que ora se anexam. Com as características do indivíduo, foi realizado um patrulhamento nas redondezas, com o êxito em localizar o suspeito entre a Feira Modelo e o Hotel Alvimar. Abordado em sua revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância pardo esverdeada semelhante à maconha dentro de uma bolsa que usava tiracolo, que o indivíduo abordado foi identificado como sendo Ismael Lopes da Cruz. Luciano, compartilha aquelas imagens, por gentileza. Um momentinho, o vídeo, né? Aí, essa cena aqui que foi registrada foi a cena que o policial discorreu que a pessoa que trabalhava na empresa de ônibus passou a informação sobre a troca da substância entorpecente, inclusive descrevendo a roupa que o senhor estava. Sim. O senhor se reconhece naquelas imagens lá, com aquelas roupas ali? Sim, reconheço sim. Ali é eu e o Luciano. Aí, continuando o que o policial falou, ele vende o seguinte: o indivíduo abordado foi identificado como sendo Lopes da Cruz e diz que a bolsa e a substância seriam de um primo, sem identificar nome e endereço com precisão. Com o induzido, ainda foram encontrados dois aparelhos de telefone celulares, dos quais afirma ser proprietário apenas de um, sendo o outro de seu primo. Em relação à substância, a mesma estava em uma só porção, envolta em sulfilme, que foi encontrada a quantia de R$ 5,50 no interior da bolsa. O indivíduo identificado como Luciano compareceu nesta delegacia no momento do registro dos fatos e foi verificado ser o outro rapaz que aparece nas imagens. Contudo, após verificar o sistema, observou ser adolescente. Como o policial falou, ele recebeu a informação de um funcionário da empresa de ônibus que passou essas imagens do senhor com o Luciano, e depois dessas informações, os policiais saíram em diligência para ver se conseguiria identificar quem seriam aquelas pessoas. E eles lograram êxito em abordar o senhor, que trazia a bolsa tiracolo, e dentro da bolsa foi encontrado a porção de maconha e os R$ 5,50. O senhor pode explicar isso? Sim, confirmo sim. Foi assim, eu estava vindo da Nova Colina, tinha ido mais o meu menino atrás de uma casa de aluguel, porque como teve uma confusão, eu mais o dono do lote lá, eu e ele, discutimos boca a boca, aí falei que eu ia entregar a casa, eu fui para Nova Colina atrás de uma casa para alugar. E na hora que... O senhor mora isso aí, o senhor morando em Sobradinho? Isso, onde eu ser preso, eu já estava morando em Sobradinho. Não, entendi. É só para poder entender o seu raciocínio aqui. Aí o senhor brigou com o dono da casa, discutiu com ele e disse que ia mudar. Eu falei que eu ia mudar, fui atrás de aluguel. Aí quando eu chego lá fica a Nova Colina? Hã? Onde que fica? Fica aqui em Sobradinho mesmo, mas só que já fica saindo um pouco de Sobradinho. Uhum. Aí, sim, aí eu fui, quando eu cheguei da Nova Colina, me encontrei com o Luciano lá na rodoviária. Uhum. Aí ele trouxe 35 gramas de maconha, não vou mentir para você, entendeu? Aí ele pegou e falou, mano, eu comprei uma maconha pra gente. Beleza. Aí ele, não, deixa eu olhar aí. Quando eu pedi para olhar, aí foi na hora que gravaram a gente. Certo. Aí, se o Luciano comprou essa droga, ele disse, mano, vamos usar junto. O que é que essa droga estava fazendo dentro dessa bolsa? Sim, eu peguei a bolsa dele, essa bolsa de maconha dele. Ele falou que o senhor, desde o começo, trazia com o senhor essa bolsa preta. E que a bolsa do Luciano era diferente. Não, foi assim. Eu estava com a minha bolsa, com meus documentos, minhas coisas. Aí depois que ele chegou, eu peguei a bolsa dele e ele pegou minha bolsa. Foi assim que aconteceu. É porque o senhor disse na delegacia o seguinte, que estava vindo do Nova Colina, onde o declarante estava olhando uma casa para alugar. Isso. Que quando chegaram na rodoviária, foi o senhor e o Felipe, né?
Nova Sim. Colina. Onde foi que você encontrou o Luciano? Luciano na rodoviária. E o Luciano estava fazendo o que lá? Não, ele tava com essa droga lá. Aí ele falou Não, o que que é que tava. ele estava fazendo lá? Não sei, eu sei Você que encontrou com ele, em que circunstância, como foi o encontro do senhor com ele? ele me ligou. Quando ele me ligou, falou: Ó, tô aqui na rodoviária de Sobradinho. Aí eu falei: tranquilo então. Aí ele falou: eu tô com um verdão aqui. Aí eu falei: sério? Sério. Aí ele falou: mano, mas não é nem bom andar com esse negócio aí não. Aí tu vai arriscar nós pegar um bote. Foi isso que eu falei pra ele. Aí não demorou nada, não demorou nada, ele foi e falou assim: não, deixa eu te mostrar aqui. Eu peguei, fui ver a maconha, foi na hora que eu passei pra ele. Aí ele me passou a bolsa e ele pegou minha bolsinha e foi na hora que eu saí com a Pois bolsa. é. Aí, diante disso que o senhor está falando, isso bate com o que o senhor falou na delegacia. Que, na verdade, quem trazia a droga era o senhor. Porque o senhor diz o seguinte, ó, que estava vindo Nova Colina, onde o declarante estava olhando uma casa para alugar. Isso. E quando chegaram na rodoviária, Luciano pediu para que o declarante passar para ele a quantidade de R$ 15 de maconha, a qual estava dentro de uma bolsa preta. Aí eu disse assim, que pertence a Luciano. Que a quantidade da droga solicitada seria para um outro colega de Luciano, que não viu se Luciano recebeu o valor acordado pela substância. O declarante apenas pegou a quantidade de droga e repassou para Luciano, não recebendo valor. Então, o que o senhor está dizendo aqui é que o senhor trazia a droga com o senhor pegou uma parte da droga e deu para o Luciano, porque o Luciano ia entregar lá para um amigo dele lá, que era R$ 15 que ele pediu para o senhor. Não, não E trazia agora droga. o senhor falou antes que teve a parte da ligação, que o Luciano disse, rapaz, eu tô com um verdão, é mesmo, tal, não sei o quê. Isso. Aí, se o Luciano estava com essa droga, como é que essa droga foi parar na posse do senhor? Porque cheguei lá na rodoviária, peguei a maconha. Na hora dos vídeos que gravaram a gente, foi na hora que eu peguei a maconha. E o senhor pegou essa maconha para quê? Para fumar. É porque o Felipe disse que o senhor nem seria usuário de maconha, que nunca viu o senhor usando maconha. Não, eu quando eu fumava escondido dele. Eu nunca fumei na frente dele. Não vou mentir. Não fumava na frente dele. Eu não queria um mau exemplo para ele. E o senhor, inclusive, lá na delegacia, o senhor disse o declarante consigna que é usuário de drogas desde os 13 anos de idade. Isso, sou mesmo. Não vou mentir. E como é que foi essa questão do senhor ser preso lá no Maranhão? Não, assim foi uma queixa que teve lá de mim dizendo que eu estava vendendo droga. Mas aí quando os homens chegaram lá, não acharam nada, só me levaram e saí de novo. Ah, entendi. Mas você não chegou a ser condenado nem nada, não? Não isso. E você disse que essa droga era para usar o senhor e o Luciano. Sim. E por que essa droga estava sendo passada para um terceiro? E o senhor ainda ficou com a droga depois? Aí foi com ele, foi depois que ele pegou a droga e falou que ia passar R$5, não sei quanto era, que ele ia passar lá para esse rapaz, que eu nem conheço. Eu falei, mano, é melhor tu pegar esse negócio e nós fumar. Foi o que eu falei para ele. Aí E se quando essa eu droga falei, era dele, por sim, que é que ele estava pedindo para o senhor a droga? porque Porque eu assim, peguei. se a droga era dele, era mais fácil, já que a droga era dele, ele trazia com ele pegava lá, cortava a droga e entregava para a pessoa. Sim, mas é porque eu pedi assim, mano, deixa eu levar. E ele ia não sei para onde. Eu falei, não, eu vou para casa. Aí de lá, quando eu falei que eu ia para casa, eu falei, não, eu vou almoçar lá na feira. Foi na hora que eu ia saindo para a feira que a viatura chegou e me deu o bote. E ele trouxe essa droga da onde? Eu não sei lhe dizer onde que ele trouxe. Eu perguntei, ele não falou. E como é que foi esse negócio dele ligar inesperadamente, de surpresa, melhor falando, para ficar mais claro, de surpresa para o senhor, dizendo, estou aqui na rodoviária, disse eu também. Não, ele me ligou falando que tinha um verdão e eu estava dentro do baú. Aí eu falei, tranquilo então, estou chegando na rodoviária. Aí ele falou, não, pô, eu vou te esperar aqui. Quando ele me esperou, foi na hora que eu fui e falei, deixa eu ver o verdão. Aí foi na hora que ele me mostrou o verdão, foi na hora que os pessoal gravaram a gente. Quando demorou nada, eu saí para ir para a feira. Eu ia almoçar na feira nessa hora. Aí foi na hora que eu peguei essa bolsa dele, ele pegou a minha, saiu para um lado, eu saí para outro. Entendi. Mas se ele trazia a droga, ele mostrou a droga para o senhor, por que é que o senhor saiu com o verdão? Porque eu pedi ele nessa hora. E o Luciano faz o quê?
Uai, que eu saiba, ele trabalha fazendo bico. É porque aqui o telefone do senhor qual era? No final, era um 040 no final, mas aí não tô mais usando ele. Não, o aparelho. O meu celular acho que era um J4+, uma coisa assim. Procedeu-se em seguida a extração de dados conforme solicitação. Feito. O celular do senhor tinha senha? Sim. Salienta-se que devido ao volume, arquivo de mídia de grande dimensão e pouco interesse investigativo ou não relacionados com o contexto do exame, não foram incluídos no relatório digital. E dentre os dados destinados ao relatório podem ter sido eventualmente marcadas amostras de potencial interesse, com a etiqueta tag importante. E o outro aparelho de telefone celular que estava na posse do senhor e que foi apreendido, era de quem? Não, o outro aparelho era do Luciano, era um iPhone. Esse aparelho era dele. E por qual motivo o Luciano deixou o telefone dele com o senhor? Como eu falei, estava junto com a bolsa da maconha, o celular dele. Mas como o senhor disse que é usuário de drogas desde os 13 anos e o senhor já tinha sido até abordado lá no Maranhão, o senhor tem conhecimento que é crime essa questão de portar droga, dar droga para os outros, seja vendendo, seja de graça. Sim, eu sei que é crime, mas a gente, quando é cabeça seca, não atende a mãe da gente nem nada, e quando a gente tá na pior, que a gente vai pensar nas coisas. Estou satisfeito. O Ministério Público tem perguntas? Excelência, sem perguntas, obrigado. Doutor André? Sem perguntas, Excelência, obrigada. Eu gostaria de falar mais alguma coisa, senhor Ismael? Não, eu sabe, o que eu tinha para falar era isso aí. Agradeço, obrigado. Qual a relação do senhor com o Ismael? Como assim, relação? O senhor conhece ele? Conheço. Qual a relação que o senhor tem com ele? De amizade? Como é que é? Ele é meu padrasto. Eu vai ser ouvido aqui na condição de informante. Vou passar a palavra ao Ministério Público e, na sequência, à defesa. Se necessário, faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Oi. Felipe, o senhor estava nesse dia dos fatos junto com o seu padrasto? Não entendi. O senhor estava no dia dos fatos, no dia desse ocorrido aqui, junto com o seu padrasto? Sim. Sim. O senhor conhece uma pessoa de nome Luciano, à época menor de idade? Conheço, mas a gente é só amigo de escola mesmo. Uhum. O senhor pode nos dizer, então, os senhores chegaram a passar na rodoviária nesse dia? Sim. O senhor, o Ismael e o Luciano? Sim. Na hora que a gente estava indo, só passou eu e o Ismael, porque a gente estava indo atrás de um aluguel. Depois que ele foi para aparecer lá, porque eu nem sabia que ele ia aparecer lá. Depois que o Luciano passou? Isso, depois ele foi aparecer. O senhor se recorda a roupa que o Ismael estava usando no dia? A roupa? Calça, tênis. Calça era clara, escura? Oi? Escura. Escura. O senhor se recorda se ele tinha alguma garrafa com ele? Não. Não, né? Ele tinha alguma bolsa, o Ismael? Tinha, que carregava os documentos dele. Desculpa, para mim falhou. Ele tinha uma bolsa que carregava os documentos dele, é isso? Acho que ele não ouviu, doutor. Oi? Seu Felipe, o senhor está conseguindo ouvir a promotora? Sim. Hã? Sim. O senhor pode responder o que ela perguntou ao senhor? Sim, ele estava com a bolsa carregando os documentos dele. Qual era a cor dessa bolsa, o senhor se recorda? Preta. O Ismael era usuário de entorpecente? Oi? O Ismael, na época dos fatos, era usuário de entorpecente? Não. Nunca foi? Que eu saiba, não. Eu só fui. Só vim. Tá. E aí, me conta como é que o Luciano chegou? A gente estava na viagem esperando o ônibus. Aí, do nada, ele apareceu. E ele chegou falando alguma coisa? Ele entregou alguma coisa para os senhores? Não. Pelo que eu vi, não. Ele não entregou nada para o Ismael segurar? Para o Ismael guardar, nada? Não. Então, nada que estava com o Ismael era do Luciano? Tudo que estava com o Ismael era dele? Não. Assim, ó. Tinha 2 bolsas, certo? Um era do Luciano, que ele tinha chegado com aquela bolsa. E a outra estava com os documentos. Estava com quem? Os documentos. Tá. Eram 2 bolsas. As 2 estavam com o Ismael? Não estou entendendo, desculpa. Não. Tinha uma... Seu Felipe, tem alguém consigo aí onde o senhor está? Não. O senhor pode mostrar aí, por gentileza? Sim. Não, na frente.
Tá bom, obrigado. Tá, explica essa questão das bolsas, Felipe. Sim, tinha 2 bolsas, certo? Uhum. A gente estava na rodoviária, aí meu padrasto, esperando o ônibus para caçar aluguel. Nesse exato momento, veio o Luciano. Eu nem sabia que ele ia estar lá. É. Nisso, ele tinha chegado, a gente estava esperando o ônibus. Aí, nisso, a gente foi para Nova Colina, tal, caçar aluguel. Quando a gente voltou, eu tinha encontrado uma ex-namorada minha na rodoviária. Aí a gente ficou conversando. Aí, quando o Luciano apareceu, foi nesse exato momento que ele saiu pela rodoviária, não vi mais ele, aí eu fiquei lá conversando com a minha ex-namorada. Tá, então o Luciano não passou nada para os senhores? Não, para mim não. Ok, deixa me ver aqui. O senhor sabe dizer se o Luciano era menor de idade à época dos fatos? Era. Deixa eu ver. O Ismael, na época dos fatos, estava trabalhando? Trabalhava com o quê? Pichado, montador. Certo. Deixa eu ver aqui. Só para deixar claro, o senhor não tem ciência se ele era usuário de drogas? Não. Ah, sim. Qual era o aparelho celular do Ismael na época dos fatos? Que eu me lembro, se eu não me engano, eu acho que era um A10. Samsung, né? Isso, Samsung. Tá certo. Ok, tá bom, estou satisfeita. Obrigada. Doutora André, perguntas? Sim, excelência, obrigada. Boa tarde, Felipe. Quanto tempo o Luciano ficou com vocês nesse dia? Mais ou menos não foi nem umas 4 horinhas, foi umas 3 horinhas. Então vocês encontraram ele na rodoviária, foram para Nova Colina com ele procurar aluguel, é isso? Isso, aí na hora que voltamos, certo? Certo. Ele foi encontrar com alguma pessoa, não sei nem quem era. Eu fiquei lá conversando com a Uhum. A bolsa que ele usava era parecida com a que o Ismael usava? A mochila? Não, era muito diferente. Ok, não tenho mais perguntas. Muito obrigada, Felipe. Não. Felipe, como é que foi a abordagem policial? A abordagem policial? Nesse exato momento, a gente tinha acabado de sair da rodoviária. A gente ia a pé, andando para a feira. Nesse exato momento, a gente ia almoçar. Aí foi na hora que a gente ia atravessar a pista, eles virou. Aí na hora que eles virou, aí enquadrou o meu padrasto e o meu primo. E o que é que seu padrasto, seu primo e o senhor traziam? Oi? O que é que o senhor estava junto deles, correto? Isso. O que é que o senhor, o seu padrasto e o seu primo traziam? Cada um trazia o quê? Bom, eu trazia meus documentos, certo? Meu padrasto trazia uma bolsa, os documentos. E como era essa bolsa? Preta. Pra colocar a alça assim, ó. E aí, pode continuar. Aí, nesse exato momento, a gente estava indo almoçar pra feira, que a gente acabou de chegar em Nova Colina. Tinha nem almoçado, já eram umas 2 e pouco da tarde. E aí, quando a polícia abordou você, o que é que foi feito? Abordou eles, aí, como eu estava mais na frente, eu estava andando mais na frente assim, ó. Aí eu estava mais à frente, abordou ele, meu primo, aí eles ficou na abordagem. E o que foi visto lá na abordagem? Bom, pelo que eu fiquei sabendo na delegacia, foi encontrado a droga, né? Aonde? A droga na bolsa. Que é a bolsa que seu padrasto trazia. Oi? A bolsa que seu padrasto trazia. Não, a bolsa que ele trazia... É porque você falou a bolsa, eu perguntei para o senhor o que é que vinha trazendo. O senhor disse que era a bolsa. Aí, quando eu falei, o senhor reiterou a questão da bolsa. Aí eu perguntei para o senhor onde foi que a droga foi encontrada. Aí o senhor disse que foi na bolsa. Aí eu estou perguntando ao senhor, não estou afirmando. Porque quem está sendo ouvido aqui é o senhor. A bolsa, foi a bolsa que seu padrasto trazia? Onde foi encontrada a droga? O senhor está perguntando se a bolsa que ele trazia era dele? Não, estou perguntando para o senhor se a bolsa onde a droga foi encontrada era a bolsa que o seu padrasto trazia. Isso. E o que foi que ele falou quando os policiais encontraram a droga dentro dessa bolsa? O que foi que ele falou para os policiais? Na hora da abordagem? Quando os policiais encontraram a droga. Na hora da abordagem eu não estava. Não, o senhor pode tomar conhecimento posteriormente a isso. O senhor tomou conhecimento? Alguém comentou com o senhor? Não, só na delegacia. Nem depois ele chegou a conversar com o senhor já chegou a perguntar para ele como é que esse negócio apareceu? Não. Para falar para o senhor, nem a gente sabia que ia encontrar com o Luciano lá. Tá, estou satisfeito. Obrigado, o senhor está dispensado. Obrigado pela presença do senhor aqui hoje. A gente vai passar a realização da oitiva do senhor. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa,
e, se necessário, ao final eu faço perguntas, só recordando a questão do compromisso legal. Doutor Luciano, só está com a palavra. Tá, obrigada, excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor já conhecia o Ismael Lopes da Cruz antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício, alguma abordagem anterior, patrulhamento, prisão? Não que me recordo. Certo. E o senhor pode nos dizer no dia o que motivou a diligência dos senhores? Os senhores foram acionados por alguém? Qual foi a informação que os senhores receberam? Onde que os senhores estavam? No momento exato onde estávamos, eu não me recordo, mas muito possivelmente próximo à rodoviária, e a gente recebeu essa denúncia, se não me engano, pelo telefone do batalhão, que agora o batalhão disponibiliza o telefone para comércio, a rodoviária também tem algumas, empresas de ônibus também, então muito possivelmente foi esse número que entrou em contato, o rapaz que trabalha nas empresas, e passou as características do Ismael e os demais que estavam se aplicando lá, possivelmente. Certo. E os senhores chegaram a visualizar o Ismael ali no local? Houve necessidade de procurá-lo nas redondezas? Bem, na rodoviária eles não estavam, então a gente fez contato diretamente com o solicitante e ele passou as características físicas, mais ou menos as roupas que estavam vestindo, que ele recordava. Tinha saído há pouco tempo do local e a gente foi mais ou menos por onde ele indicou e eu digo que a menos de 200 metros de distância estavam indivíduos, onde a gente fez a abordagem. Eles estavam próximos a algum local de trabalho ou lazer coletivo, o senhor se recorda? Sim, tinha um hotel, era um local, inclusive, rodoviário, inclusive uma parte onde tem a feira, onde passam muitos estudantes, muitas pessoas jovens, muitas pessoas trabalham, e além da feira tem outras lojas grandes que atendem muitas pessoas. Então, é um lugar extremamente transitado. E quando os senhores abordaram o Ismael, ele estava com mais quem? Ou estava sozinho? Não, ele estava com mais 2 pessoas. No entanto, as outras 2 pessoas não constavam nenhuma irregularidade ou qualquer indício de crime. Então, o que motivou a abordagem primeiro foi a denúncia. E o que foi encontrado na posse do Ismael? Caiu, será? Edilton, acho que ele caiu. Será melhor parar aí. Eu acho que ele voltou. Foi, eu acho que a internet aqui passou por instabilidade, algo semelhante. Não, retorno a palavra ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Edilton, a minha pergunta era o que foi encontrado na posse do Ismael nesse momento? Uma substância que assemelhava-se a maconha, com certa quantidade, inclusive, e dois celulares. Ele, na verdade, quando a gente indagou sobre a maconha, sobre o celular e até sobre a bolsa, ele falava apenas que não era dele. Também não sabia indicar quem era o proprietário, onde essa pessoa estava. Tinha dinheiro na posse dele? Tinha, mas eu não vou me recordar agora exatamente a quantidade. Então, ele não admitiu o tráfico para os senhores? Não. Uhum. Ok, os senhores levaram ele para a delegacia? Para mim, o senhor está mudo. O senhor pode repetir, por favor? Sim, nós conduzimos a delegacia pelo fato dos celulares, que ele não sabia explicar, e também pela substância. O senhor sabe dizer se na delegacia chegou alguém dizendo se o proprietário desse entorpecente, ou dos celulares, ou de alguma coisa envolvendo a ocorrência? Então, lembrar desses fatos, eu me lembro que chegou um jovem, só que detalhadamente o que ele me falou, eu não me recordo. E também não me recordo do jovem. Essa é a parte que eu não me recordo de toda a ocorrência. Eu não me lembro se ele também chegou a me falar alguma coisa, que falou somente com um policial e foi diretamente falar com um delegado. Esses detalhes aí, pormenores, felizmente não posso ajudar. Excelência, eu gostaria que fosse passado de novo o vídeo para a testemunha, para ele descrever quem que aparece no vídeo. Essa filmagem aqui que os senhores receberam no dia? Sim. Para mim está chegando, além da imagem já não ser de uma excelente qualidade, chega minúscula aqui. Dá para ver. O acusado Não, assim, identificar pelo vídeo é impossível para mim. Qualquer pessoa. Porque o vídeo está aparecendo uma tela pequenininha e além, a qualidade também não ajuda muito. Então, eu estaria sendo até mentiroso falar se foi ou não ele. Era ele ou não, mas você recorda de características de roupa do acusado no dia dos fatos? Não, nesse momento eu também não me recordo. Eu já consumo os autos, mas a gente falou mais. Eu não me lembro exatamente como ele estava vestindo. Temos que ele tinha uma bolsa e uma garrafa rosa, já está eu lembro. E a droga estava na bolsa ou estava no bolso? Na bolsa. Na bolsa? Tá. Tá certo. Tá bom, eu estou satisfeita, obrigada. Doutor André, perguntas? Sem perguntas, excelência, obrigada. Edilton, obrigado, sem perguntas. Se eu precisar dar ressalva... Pela presença do senhor aqui hoje, a gente vai passar a realização da oitiva desses fatos que estão descritos na denúncia. O senhor recorda dos fatos? Sim.
Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor, na sequência a defesa, se for necessário, ao final eu faço perguntas, só recordando a questão do compromisso legal. O Ministério Público tem a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor já conhecia o Ismael Lopes da Cruz antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício? Alguma abordagem anterior, patrulhamento, algo dessa natureza? Não, senhora. Certo. E o senhor pode dizer como é que os senhores foram acionados nesse dia? Era patrulhamento de rotina? Alguém veio fazer algum tipo de denúncia, passar alguma informação para os senhores? Durante o patrulhamento. A gente estava durante o patrulhamento de rotina mesmo. Ao passar ali próximo da rodoviária de Sobradinho, o pessoal da empresa de ônibus falou que estaria ocorrendo uma traficância no local. E falou que teria, né? Já tinha mandado para o telefone do batalhão algumas imagens, inclusive acho que um vídeo também dessa movimentação estranha lá. E aí passaram para a gente as características, né, dos indivíduos que estariam cometendo essa possível traficância no local. E logo em seguida nos avisou que eles já teriam saído e teriam tomado rumo à Feira de Sobradinho, que fica próximo ali do local. Aí, durante o patrulhamento, conseguimos localizar, né, o rapaz, o Ismael, com as características que foram passadas lá anteriormente, as mesmas vestimentas que ele estava usando e a garrafinha rosa, né, que nos chamou a atenção também essa garrafa rosa aí. E aí conseguimos abordar. Tava ele, tinha uma garota e um outro rapaz. Porém, no momento, eles falaram que não estavam juntos. E com os dois, com a menina e com o rapaz, não tinha nada de ilícito, foram liberados. E na bolsa do Ismael, uma bolsinha preta que estava a tiracolo, tinha uma certa quantidade da substância, né? Aparentemente sendo a maconha. Foi indagado sobre essa droga. Ele falou a princípio que não era dele, que seria de um primo. Porém, ao chegar na delegacia, né? Logo depois aí, a gente visualizou também 2 celulares junto com essa bolsa. Um seria dele, o outro ele não soube a procedência. Aí, após essa situação, deslocamos com ele até a delegacia para que fosse esclarecido, né, toda essa situação. Chegando na delegacia, para o delegado, ele afirmou que teria uma quantidade daquela droga, seria dele, e a outra quantidade o primo teria pedido para separar para um outro amigo, que ele não soube informar o nome. Passados-se alguns minutos, esse primo dele, Felipe o nome, chegou na DP, perguntando cadê o primo, e a bolsa dele que o celular estaria dentro, o celular do primo. Nesse momento, o delegado passou a ouvi-lo também e perguntou, né, o que se tratava ali, aquela questão do celular e por que essas coisas estariam com o Ismael. Ele falou que realmente tinha pego essa quantidade de droga aí para separar, acho que R$15 que um amigo teria pedido, e após esse depoimento dele, o delegado achou por bem, né, conduzir o menor para a DCA, para fazer a ocorrência, e o Ismael na 13ª delegacia. E foi isso que aconteceu no dia dos fatos. Essas pessoas que estavam com o Ismael no momento da abordagem, elas falaram por que elas estavam fazendo com ele? Não, no momento da abordagem eles estavam caminhando próximo. Tem um beco ao lado do Alvimar Hotel ali, entre o Alvimar Hotel e a Feira Modelo. Eles estavam passando, atravessando esse beco. Não deu para perceber se realmente eles estavam conversando, se eles tinham algum vínculo entre eles. Eles estavam próximos, atravessando o beco, é um espaço mais curto, então é só uma calçada. Então eles estavam mais próximos, mas não deu para identificar se estavam juntos. E durante a abordagem, como não tinha nada de ilícito com eles, foram liberados. Só o Ismael que estava portando a droga que a gente conduziu a DP. Nessa bolsa em que estava a droga, tinha dinheiro? Ou algum outro? Tinha uma quantia. Tinha uma quantia, acho que eram R$6 na bolsa. Era um dinheiro trocado, pouco dinheiro, mas trocado. Eu não entendi só uma questão. O senhor disse que o suposto primo, é isso? Apareceu na delegacia perguntando da bolsa e afirmando que realmente tinha pedido para o Ismael ficar com a droga. Foi isso? Isso. O primo dele falou que essa droga estariam com eles e eles iam repassar, acho que R$15 para uma outra pessoa, que ele não soube informar o nome. Então esse primo admitiu o tráfico, né? Aparentemente sim, na hora que o delegado indagou, ele falou que realmente pegaria uma quantidade para passar para outro rapaz. Certo. E esse primo dele é menor de idade? Em algum momento o senhor falou menor de idade, eu fiquei na dúvida. Na época, sim. Na época, eu não sei se ele já ficou maior, né? Mas na época era menor de idade. Tivemos que deslocar com ele para a DCA, para fazer o registro lá. O senhor fez menção de uma garrafinha rosa que estava nas mãos do Ismael. Essa foi uma das características passadas pelo funcionário da empresa de ônibus? Sim. Ele passou que eles estavam carregando uma garrafa rosa de água e essa bolsa, né, quadrada a tiracolo no corpo.
a bolsa preta. O primo dele, então, admitiu que eles iam repassar R$15, né? Quer dizer, eu comentei o tráfico. E o Ismael, ele confirmou essa versão? Para o delegado, a princípio, para a gente, ele não tinha falado nada, né? Ele, na delegacia, que ele alegou isso aí, que pegar aquela droga, ele passaria uma quantia para o primo, esses R$15 que o primo dele tinha pedido, para passar para outro rapaz. Entendi. Excelência, gostaria que fosse passado o vídeo para o policial, o 1590 43 136, para que ele pudesse nos descrever o que está sendo mostrado? Sim, foram isso aí não foram repassados para a gente. Tá. Isso aí é o funcionário da empresa de ônibus que fez essa filmagem? Isso, provavelmente de dentro de uma cabine lá ou de algum ônibus, né? Uhum. E quando a gente estava patrulhando a área, ele chamou a viatura e mostrou essa situação. Falou, já acabei de repassar para o celular do rádio operador, né, que é aqui do quartel, e aí a gente tomou destino aí para fazer o patrulhamento e conseguimos localizar. Certo, o acusado é o da esquerda, né, que está com a calça clara? Isso, bege. O outro rapaz não estava junto no momento. Tá certo. Deixa eu ver. O senhor disse que o menor foi para a delegacia dizendo que um dos celulares era dele. Algum celular foi devolvido, não? Não me recordo assim, se ficou apreendido na DP ou se eles conseguiram apresentar a nota lá e foi devolvido, eu não me recordo. Certo. E o adolescente que apareceu na delegacia, o senhor disse que o funcionário passou essas filmagens, ele aparece nessas filmagens? O adolescente nesse primeiro momento, acho que não. Ele apareceu na DP porque a feira modelo é próxima. Como eles já tinham dispersado, não estavam mais todos juntos, né? Possivelmente eles podem até ter visualizado a abordagem, que o local é próximo do beco onde a gente abordou e a feira modelo. E como ele viu que a gente conduziu o Ismael, ele foi automaticamente na delegacia, né? Atrás dos pertences dele, a bolsa, o celular, alguma coisa estava com o Ismael. Entendi, mas assim, a indicação do funcionário da empresa de ônibus era apenas que o Ismael estava traficando? Ele deu apenas as características do Ismael ou deu característica de mais alguém que estivesse auxiliando ele? Do Ismael, foi essa primeira imagem que a senhora mostrou pra gente aqui. Ótimo, então, tá bom, tô satisfeita, obrigada. Ok, por nada. André, perguntas? Sim, excelência, só uma. Boa tarde, policial Bruno. Boa tarde, doutor. Os senhores chegaram a identificar essa outra pessoa que aparece nessa filmagem feita pelo funcionário da empresa? Não, no momento da abordagem ele não estava mais próximo do Ismael. Ok. Seria nesse primeiro momento aí, seria uma outra pessoa. Entendi. Ok, sem mais perguntas, obrigada. Ok. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Se eu precisar dar O réu Ismael Lopes da Cruz foi condenado por tráfico de drogas após ser flagrado com cerca de 18 gramas de maconha em uma bolsa, na rodoviária de Sobradinho. Apesar de alegar que era usuário e que a droga seria para consumo próprio, mensagens e fotos encontradas em seu celular apontaram que ele atuava no tráfico, inclusive com menções a armas e venda de entorpecentes. A justiça considerou que ele cometeu o crime em local de uso coletivo e ainda tentou envolver um menor de idade, o que agravou a situação. Ismael foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, além de multa. Ele não teve direito ao benefício do tráfico privilegiado, que poderia reduzir a pena, justamente por conta do conteúdo do celular. A justiça determinou ainda a destruição dos celulares e da droga apreendida, o perdimento do dinheiro encontrado com ele, R$ 6,50, e a suspensão dos seus direitos políticos após o fim do processo. Apesar da condenação, ele poderá recorrer em liberdade. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!